Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez, e hoje nós vamos continuar com a atividade proposta no PET da semana 3, tudo bem? Nós vamos mostrar para vocês um modelo de produção textual, que é a proposta desse PET. Lembrando que essa teleaula é baseada no material do PET, volume 6, semana 4, do segundo ano do ensino médio, vinculado à área de linguagens. E que, vocês sabem, a área de linguagens contempla os conteúdos de língua portuguesa, língua inglesa e artes. Tudo bem? Vale ressaltar também, como eu sempre falo, que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você. Tudo bem? Outra coisa que é sempre importante, é importante você estar com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Então, eu vou relembrar. Essa teleaula é baseada no PET, volume 6, segundo ano do ensino médio de língua portuguesa. Tudo bem? A quarta semana. Tá certo? Essa é a última teleaula do mês de novembro que eu estou gravando, tá bom? Então, as próximas teleaulas que vão vir aqui já são do volume 7, mês de dezembro. Não se esqueçam, o PET vai até o volume 8, que está previsto pelo governo de Minas Gerais, tá bom? Então, esse é o último PET, a última teleaula que eu estou gravando do mês de novembro, tá ok? Então, vamos lá para a teleaula. Texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Ok? Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio de palavras. Ela pode também estar descrevendo uma cena, né, que é o que a gente vai ver no material que a gente vai produzir, tá bom? Para tanto, alguns aspectos são de uma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas e ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, localização, dentre outros. O que nós vamos fazer no nosso material aqui é fazer uma contextualização da história prévia das duas personagens. Tudo bem? Até para a gente se situar nos sentimentos que as personagens estão tendo naquele momento que elas se encontram no elevador do condomínio. Tudo bem? Então, eu já estou dando até spoiler do texto que a gente vai produzir, tá bom? Então, vamos continuar. Aí, a fonte de onde foi tirado esse texto, né? Tá aí a referência do material do PET, tá bom? Continuando. A partir do início dado na atividade da semana 3, desenvolva um texto descritivo no qual seja criada uma história que apresente os elementos narrativos abordados na questão anterior e, a partir da caracterização dos personagens, crie uma história que a mulher seja a protagonista e o homem antagonista. Lembrando que eu dei uma nota, né? O texto que a gente tem a intenção de produzir, no caso aqui, de modelo para vocês, a gente pode situar ela no gênero crônica, gênero textual crônica, que é uma narrativa curta, né? Diferente de um conto ou então de um romance, né? O romance é uma narrativa mais prolongada. O conto está aí intermediário entre o romance e a crônica que a gente vai produzir. E a crônica é o formato de narrativa mais curto que a gente vai ter, né? É um texto, a narrativa é uma forma de texto descritivo.
está descrevendo uma história, né? Então, existe essa estratégia descritiva dentro de um romance, de uma crônica ou de um conto, tá ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Nós vamos rever aquilo que a gente produziu na última teleaula, ou seja, no PET volume 6, a semana 3. Eu vou transcrever aqui novamente, a gente vai revisar o que a gente já fez na última teleaula. Por quê? É importante a gente fazer essa contextualização para a história que a gente vai criar, tá bom? Lembrando que esse é um modelo que eu produzi na última teleaula, tá certo? Que servia para nortear a sua resposta. Você ia criar em cima desses modelos que eu apresentei para você. Agora você já tem aí a sua produção. Espero que não tenha copiado das minhas, tenha criado a sua, mas baseado nesse modelo que a gente produziu na última aula, que a gente vai produzir o material da aula de hoje, tá bom? Então é preciso a gente revisar a última teleaula, tá ok? Então vamos lá. Tentando se segurar numa alça lilás. Marina Colasanti em Contos de Amor Rasgados, editora Rocco, 1986. Entrou no elevador. A um canto, outra mulher segurava firme debaixo do braço uma enorme bolsa de couro lilás. Que ousadia, uma bolsa lilás, sorriu ela. Acabei de dizer a um homem que o amo, respondeu a outra. Então entrei numa loja e, entre todas, escolhi essa bolsa. Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia. Não sorriu, agarrou-se náufraga na alça. Aí vocês lembram que eu fiz uma nota, eu vou reler essa nota, tá ok? Observando-se o conto, tentando se segurar numa alça lilás, de Marina Colasanti, nos é descrita uma cena de duas mulheres em um elevador. A primeira entra no elevador e encontra a outra com uma bolsa de couro lilás debaixo do braço. A cena retrata o diálogo entre essas mulheres que se encontram no elevador. Um homem é citado, mas não participa da cena. Logo, irei reformular a alternativa B, pois iria escrever a segunda mulher que já se encontrava no elevador e não o homem, porque ele não participa da cena. Então, pessoal, isso aí é uma observação que eu fiz na última teleaula. Vou tentar andar um pouquinho mais rápido, tá bom? Qual que é a intenção da gente revisar isso? Mais uma vez eu falar, é contextualizar o texto que a gente vai produzir nessa teleaula, tá ok? Então, letra A. Como é essa mulher? A primeira mulher que entra no elevador é de estatura média, veste roupas formais, aparentando ser de classe média e, aparentemente, é invejosa, pois, ao adentrar no elevador, afirma que a outra mulher é ousada por estar com aquela bolsa debaixo dos braços. Então, essa mulher aí que a gente vai ver, eu vou criar uma certa narrativa que ela vai ser a protagonista da história. Eu estou dando outro spoiler. Então, a primeira mulher que tá no elevador, né? Que entra no elevador, é a protagonista, tá ok? A segunda que já estava no elevador seria a antagonista, tá ok? Como é a segunda mulher? A segunda mulher também tem estatura mediana, também aparenta ser de classe média e aparentemente tem características impulsivas, pois supõe-se que, após se declarar a um homem, esta declara ter ido a uma loja só para comprar aquela bolsa para concretizar sua audácia. Então, essa daí é a nossa antagonista da história. A primeira é a protagonista, a segunda é a antagonista. Tudo bem? Letra C. Faça uma breve descrição delas, modo como elas conversam e andam. Ambas mulheres, como disse, são de classe média, têm uma linguagem cordial e formal, se vestem com roupas formais e aparentam ser mulheres vaidosas, pois se vestem bem, estão bem maquiadas, têm unhas feitas e bem tratadas, além de cabelos bem cuidados. Letra D. Descreva o cenário para o lugar que elas estão. O elevador no qual as duas mulheres se encontram é um elevador novo, moderno,
com um grande espelho do lado oposto à porta, o que leva a imaginar ser um elevador de um prédio de um condomínio de classe média. A que horas do dia a situação se passa? Aparentemente, se trata de um fim de tarde e as duas mulheres estão chegando em casa. Então, ó, agora, pessoal, vamos para a nossa produção. Lembrando de tudo que a gente já falou até agora, né? Ele fala aí, ó, vamos ao encontro nada casual do elevador. Isso aí a gente já poderia ter até como um título da atividade dessa teleaula, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse, eu tentei criar aí uma crônica, que é uma narrativa mais curta, né? E vocês podem observar o aspecto descritivo de tudo que se passa, né? O que as personagens pensam, como é o cenário que elas estão, o que elas estão fazendo, qual que é a hora do dia, né? Então, tudo isso é descrito, né? Para você ter uma imagem mental da cena que está acontecendo ali, tá bom? Então, vamos lá. Fim de tarde em uma cidade qualquer, em um condomínio qualquer. Após um dia cuja rotina reflete a rotina de inúmeros brasileiros considerados de classe média, duas mulheres chegam em casa para o descanso merecido. A primeira utiliza-se da garagem do nível inferior ou subsolo de um dos 3 blocos de prédios do condomínio. Ela estaciona seu carro e dirige-se a um dos elevadores da torre. Portando uma bolsa de couro lilás, esta mulher estampa no rosto um ar de satisfação e, apesar de estar no final de sua rotina diária, não aparenta cansaço. A segunda personagem da história utiliza-se de vagas de garagem do andar térreo do mesmo condomínio. Adota o procedimento da primeira, estaciona seu carro e dirige-se e dirige-se ao mesmo elevador que sua vizinha de bloco. Esta aparenta ar de cansaço, pois em seu semblante carrega olhos profundos e olheiras evidentes. Logo, diferente da primeira, esta pode não estar de bom humor. A segunda mulher, imediatamente ao entrar no elevador, encontra sua vizinha, que já se encontrava no elevador, portando orgulhosa sua bolsa. Invejosa, a mulher que estacionou seu carro no térreo exclama para a primeira: "Que ousadia! Uma bolsa lilás!" sorriu ela. De bate-pronto, sua vizinha da garagem do subsolo responde: "Acabei de dizer a um homem que o amo", respondeu a outra. "Então entrei numa loja e, entre todas, escolhi essa bolsa. Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia." Tentando demonstrar não se importar, mas no fundo se importando, a mulher que se encontrava mais cansada não sorri, na verdade, não diz nada. Eram amigas de longa data. No entanto, a vida fez com que se distanciassem. Arrumaram emprego, casaram, tiveram filhos, como qualquer pessoa que, na rotina de vida da classe média, seguem seus caminhos e se distanciam. A desculpa é sempre a mesma. A idade se prolonga, mas o tempo se encurta. No entanto, é possível se dizer que, nas interseções que a vida das duas fazia, haviam rusgas e assuntos mal acabados. Moravam no mesmo prédio, se conheciam, mas não se falavam. É preciso se dizer que a portadora da bolsa, que confessara se declarar a alguém, no fundo, debochava com essa fala da exausta vizinha, que em seu sentimento de cansaço também carregava frustração e mágoa daquela mulher que via no elevador de seu condomínio. Será que ela não cansa? Pensou consigo mesma. Rouba o namorado da amiga, casa com ele, vai morar no mesmo prédio que a traída e ainda tem a petulância de se separar daquele o qual havia me roubado. Isso porque ela se mudou exatamente para o mesmo prédio como uma afronta do destino, justamente quando eu achava que a vida já tinha seguido em frente. Arrumei meu marido, tive meus filhos, tenho trabalho honesto e, mesmo assim, lá está ela, com suas frequentes atitudes compulsivas, comprando bolsas para alimentar suas ousadias.
Só espero que não seja outro homem casado, destruidora de lares. Este não é seu andar? É mesmo, obrigada. Não sei onde estava com a cabeça. Parabéns pela bolsa e pela ousadia. Então, pessoal, como eu disse, esse texto que eu preparei para vocês, ele é um modelo para vocês produzirem, para vocês usarem a sua criatividade e produzir o seu texto, tudo bem? Então, o que eu sempre falo, essa teleaula é um modelo, é um incentivo para que você tenha orientações melhores para produzir o seu material, tá ok? Para responder o material que você recebeu do PET volume 6, semana 4, tá bom? Eu espero realmente que o objetivo dessa teleaula esteja sendo alcançado, tá ok? Que vocês realmente estejam sendo orientados, estejam tirando o maior número de dúvidas possíveis para responder melhor esse material, tá ok? Eu espero que vocês estejam tendo bons estudos. Eu desejo bons estudos a vocês. Desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.